Ela, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, que bom estar aqui novamente. Pra gente é um grande prazer sempre. Acho que o seu microfone está com um problema. Deixa eu ver se eles ligaram, senão eu ligo pra você. Não, tá ligado. Quer dar uma checadinha pra mim? Tenta falar de novo. Deixa eu ver. Oi. Tá funcionando? Tá bom, funcionou. Obrigada. Então, hoje vamos falar sobre erisipela. Olha, esse é um assunto tão importante, começar falando com os meninos. Às vezes existem tantos mitos. Quando se fala em erisipela, as pessoas imaginam que aquelas receitinhas caseiras dão um jeito. Mas essa é uma porta de entrada para problemas sérios de saúde que a pessoa pode passar a ter, né? Olha, achei esse tema muito importante, porque é um tema que a gente acha que só algumas pessoas apresentam, que é por má higiene, que é por maus cuidados com a pele. Mas não, isso qualquer pessoa pode ter. E às vezes por pequenos sinais que a gente apresenta. É uma infecção da pele? É uma inflamação da pele? Pois é, a erisipela, ela é uma infecção das partes da pele. É uma infecção como considerada das partes moles da pele. Existem duas alterações de pele que podemos considerar como infecciosas. É a celulite, não aquela celulite que dá no bumbum, que é a chamada lipodistrofia, diferente. É a celulite ou a erisipela. Qual é a diferença entre uma e outra? Que é uma infecção da pele. A celulite ela é uma infecção mais localizada. A erisipela ela tem um quadro mais crônico, ela tem um quadro mais complicado e acomete planos mais profundos. Clinicamente, como que a gente poderia evidenciar uma erisipela? São aquelas feridas grandes que podem dar nas pernas, principalmente, que são feridas abertas, na maioria das vezes muito dolorida, com sinais de inflamação presente, com a dor, você toca na região. Uma vermelhidão e fica quente, Isso, né? Você toca na região, fica aquele calor. E ela está muito também, às vezes tem até com um odor característico de uma inflamação, que é o odor de liberação de processo infeccioso. Mas dizem, eu não sei se isso é uma verdade, que a pessoa quando está acima do peso, ou que tenha problemas de circulação sanguínea, pode ter uma tendência maior a vir a ter erisipela. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade, isso é importante porque não é a causa, mas é um fator desencadeante. Então, quando você tem um IMC maior do que 30, que é onde a gente considera que ela está acima do peso, isso faz o quê? Não é a gordura. A gordura também é um tecido inflamado. A pessoa que está com um peso acima, ela é uma pessoa mais inflamada, isso é certo. Porém, no caso da erisipela, o peso acima vai facilitar com que você tenha uma dificuldade na vascularização dos membros inferiores. Quer dizer, na circulação sanguínea. Na circulação sanguínea. O sangue não vai conseguir passar com tanta fluidez por esses membros, Isso, né? porque assim, eu vou ter um peso muito alto, eu vou ter a região com dificuldade desse retorno venoso que a gente chama, ou seja, do sangue ir e vir. Então, vai ter essa dificuldade. Com isso, a pele vai começar a ficar frágil, a pele vai começar a ficar seca, a pele vai começar a ficar com coceira. Então, a hora que eu começo a coçar a pele, o que acontece? Eu posso levar a bactéria no local. E vão se formando pequenas feridinhas que às vezes verte água, né? Isso, às vezes você tem saída de secreção. Quando é a secreção aquosa, aí é até um processo mais inicial, que a infecção ainda está controlada. Mas às vezes você vê quadros complicados, grandes e de difícil tratamento. Temos uns mitos e verdades, vamos entrar na história que eu comecei falando com o Fefito, com o Gabriel também, das ditas receitinhas caseiras. A frieira pode ser uma porta de entrada para a bactéria. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. É verdade? E isso é importante a gente elucidar, porque a frieira, o que significaria? Seria aquele acometimento que eu tenho entre os dedos, principalmente dos pés, que na verdade é uma micose superficial. Então é muito comum você ter aquela área meio úmida, macerada e uma pele esbranquiçada. Isso. Aquilo não é só estético, aquilo é uma doença de pele. Mas dizem, você de não secar o meio dos dedos, você tem. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Como que começa essa frieira? Essa frieira começa porque o fungo que causa ela gosta de um lugar quente e úmido. Então toda a dobra do corpo pode estar sujeita ao quadro de uma micose superficial. Nessa região, a gente denomina vulgarmente de frieira. Quando eu tenho a frieira, eu destruí o meu espaço e o meu tegumento cutâneo. Eu estou com uma porta de entrada aberta. Essa porta de entrada facilita com que uma bactéria do meio ambiente, que não é comum do meu corpo, entre e faça uma infecção na região.
E essa frieira é uma das portas de entradas mais comum. Mas a gente tem que lembrar também que a unha do pé, quando está acometida por um fungo, que é a chamada micose de unha, também é uma porta de entrada. Então, a frieira e a micose de unha não são apenas tratamentos estéticos, elas são tratamentos que devem ser feitos com cautela. E, gente, com responsabilidade. Porque aí você saindo por farmácia por aí, você vê, tem esse remedinho que diz que cura essa micose de unha. E sabe que tem gente que também promete cada coisa, só que em muitos casos a necessidade de um medicamento via oral, né? Sim, porque... Quer dizer, não só local. E assim é engraçado porque a gente recebe muitos pacientes que se queixam de uma micose de unha sem tratamento. Nunca melhora, já fiz vários tratamentos e não tem uma resposta. Você imagina que essa pessoa que a gente comenta, que tem um peso elevado, diminui a vascularização na perna, imagina no dedinho do pé. Pois é, quanto que vai chegar de sangue ali? Demora muito para o sangue chegar ali. Então, numa pessoa que tem o peso normal, o sangue já demora para chegar. Em uma pessoa que tem o peso um pouquinho acima, o sangue vai demorar muito mais. Por esse motivo, o antifúngico que eu tomo vai demorar muito para chegar. Por isso que demora muito para a gente ver um resultado, às vezes. Às vezes de 3 meses, às vezes no mínimo 90 dias, mas às vezes tem casos de 2 anos de tratamento sem melhora. E aquela história de ficar cutucando a unha, aquilo traz um transtorno ainda pior, né? Com certeza, porque você está abrindo ainda mais a porta para a entrada de uma possível bactéria. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, diabéticos são mais propensos a adquirir a doença. Eu volto, a doutora Carla vai dizer se isso é uma verdade ou não. É dermatologista, diabéticos são mais propensos a adquirir a doença. Mito ou verdade? É uma verdade, né? Por 2 motivos, né? O diabético, por ele ter essa doença crônica, a gente pode considerar que é um paciente que a gente tem que ter mais atenção. Porque pode ter vários problemas de saúde. Um deles, que é muito importante, é o que a gente chama o pé diabético. Por que o pé é diabético? Por que não também as regiões das mãos, da região das extremidades? Principalmente porque o pé, ele vai sofrendo uma alteração no nível da neuropatia. Então, eu vou perdendo um pouco a sensibilidade das pontas dos dedos. Tem gente que chega a pisar em prego e não sente, né? Sim. Por que isso acontece? Porque isso é uma consequência de um quadro de diabetes mal controlado. Ou seja, a pessoa que não tem um cuidado, não vai ao médico, não mantém o seu nível de glicemia em um estado mais platô, ele sempre tem altos e baixos, isso é muito ruim. Então, facilitando que tem a neuropatia, que é o pé diabético. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, a gente se queixa da frieira, como a gente estava falando. E ela incomoda, coça. Sim. No pé diabético, ele nem se queixa disso. Quando ele percebe, né? Sim, quando ele percebe, já está com um quadro formando de uma úlcera na região. Nossa. E facilitando a erisipela. Então, tem que tomar mais cuidado ainda do que qualquer outra pessoa. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Próximo. É mais comum acometer os homens a erisipela, é verdade? Não, é um mito. Por quê? Porque a erisipela é uma doença infecciosa, então ela pode atingir tanto homens quanto mulheres. Não existe essa predileção pelo sexo. Mais um, vamos ver? Mais um mito ou verdade? Erisipela pode causar elefantíase. Pode? Pode. Não sabia? É. Deixa eu mostrar aqui, gente, na foto dá pra ver bem, ó. Uma mesma pessoa com uma perna normal e uma perna que chega a ficar bem mais do que o dobro da outra, Sim. né? Em volume, Sim. em tamanho. Isso é pelo... O que acontece? A elefantíase, na verdade, é quando eu tenho essa perda de água para o espaço onde eu não vou conseguir mais absorver, facilitando o quadro infeccioso, facilitando o quadro dessa formação desse edema todo na região. É um inchaço. É um inchaço, onde eu tenho essa perda de água para esse espaço. Agora, lembrar, gente, eu comentava com os meninos, antigamente as minhas avós falavam, tá com erisipela, faz xixi e joga na erisipela. Não. Gente, isso pode agravar o quadro, transformar em doenças muito mais sérias até, né, doutora Carla? Pois é, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essas superstições que acontecem, tem até algumas que a gente vê um pouco de verdade, foi baseado depois de através de vários estudos e que respondeu muito bem. Agora, tomar muito cuidado. Por exemplo, imagina, a urina, o xixi, ele é muito contaminado, tem muitas toxinas. Em qualquer parte do corpo, ele é
contraindicado, ainda mais em regiões onde você tem a exposição toda da pele. E uma inflamação ali muito forte presente. Sim, você né? pode piorar o quadro inflamatório e fazer um tipo de infecção que é atípica, com um tipo de bactéria que a gente não tem o costume no nosso dia a dia de tratar. Olha, o bom mesmo, o adequado é que você vá ao médico. Mesmo que você ache, eu já tive erisipela, eu sei aquele remedinho lá, eu vou tomar, não tome. Pode se parecer erisipela, mas pode ser uma outra doença dermatológica. Vá ao médico e siga direitinho a orientação dele. Só um médico é o profissional capacitado para te orientar quando o assunto é saúde, seja da forma que for. Mesmo um chazinho pode te matar, sabia? Não é brincadeira, não. Vou passar os contatos da doutora Carla Bortolotto. Qualquer informação que você queira sobre o trabalho dela, tem o site, que é o www.doutoracarlabortolotto.com.br. Pode acessar. Obrigada mais uma vez pelas explicações. Kátia. Eu que agradeço.